Olá, estudante! Que bom que está comigo para mais uma aula de Biologia do segundo ano, aqui com a Marisa Araújo, ou Marizinha. Nossa intérprete de Libre hoje é a Fabiana. Tudo bem, Fabiana? Peguem o pet de vocês, o caderno, anotem dúvidas, tá? E vamos junto aqui então para mais uma aula. Agora, a aula do quarto bimestre. Bem-vindo ao quarto bimestre, PET 4, né? Vamos estudar na semana 3 os grandes grupos de seres vivos, tá? Que é hoje. Semana 5, doenças parasitárias. E na semana 9, reino plantae, tá? As datas estão aqui, ó. 28/10, 11/11 e 9 de dezembro. Anotem as datas e espero vocês aí, tá? Para assistir comigo todas as aulas do segundo ano, tá? O tema da aula de hoje são os grandes grupos de seres vivos, tá? Uma aula do ensino médio, Biologia PET 4, semana 1. O que iremos aprender na aula de hoje? Iremos reconhecer a diversidade das adaptações que propiciam a vida nos diferentes ambientes. Reconhecer a importância de alguns representantes do grupo Monera no ambiente e na saúde. Nós vamos também reconhecer a importância de alguns representantes do grupo dos fungos, tá? Também do grupo protista no ambiente e na saúde. Vamos pegar aí os grandes grupos, tá, gente? Então, vamos lá. Vocês já estudaram a classificação dos seres vivos? Você sabe aí que desde os primórdios, né, as pessoas tentam aí organizar, colocar esses seres em grupos, né, por características semelhantes. Lembra que Aristóteles já começou lá, Teofrasto, né, muito tempo atrás. E vamos chegar aqui no século XIX, com Linneu, né? Linneu, ele dividiu aí dois grupos, plantas e animais. Já pensou? Você colocar todos os seres que existem no planeta, ou como plantas ou como animais? Não era uma boa classificação, tá, gente? Mas diante do que se tinha na época, né? De conhecimento, de até mesmo de tecnologia para estudar esses animais, né? Foi aí uma divisão da época, tá? Estou aqui mostrando uma imagem de um animal aí, uma libélula, tá? No reino Animalia. Mas, com a invenção do microscópio, olha aqui, olha. Lembra de Robert Hooke? Em 1665, nós temos aqui essa imagem. O Robert Hooke, ele observou cortiça, né? Que é um tecido vegetal, morto, e descobriu aí a célula, né? Chamou de cela ou célula, esses buraquinhos que ele enxergou no microscópio. O microscópio foi inventado, né, por holandeses, e depois o Robert Hooke ele deu aí uma melhorada e começou então a observar célula, né? Então a invenção do microscópio foi fundamental aí para poder estudar os seres microscópicos, tá certo? Olha, com o microscópio em mão já, né? Olha só, foi criado então o reino protista, olha, pelo biólogo alemão Ernst Haeckel, em 1866, ele já colocou então o reino protista, colocando as espécies microscópicas. Então ali iriam o quê? Tudo que ele via no microscópio, né? Então iriam as bactérias, iriam também ali os protozoários, todos aí no reino protista, tá? Uma imagem para vocês aí, um GIF, mostrando um protozoário lindo. Dá até para perceber aqui os cílios mexendo, né? O protozoário ele tem esse movimento, é uma célula bem, que ela tem muito dinâmica, ela movimenta, você percebe a atividade celular, é muito interessante aí os protozoários, tá? Então mostrando aí o reino protista. E aqui, gente, olha, com o surgimento do microscópio eletrônico em 1932, ficou claro que bactéria estava separada, não era igual ao protozoário. Tá? Então foram criados, então, por Copeland aí, ele viveu de 1902 a 1968 e passou a incluir as bactérias em um reino à parte em 1936. Então aqui mostra as bactérias, também aqui um GIF, né, em forma de bastão, tá? Movimentando,
Então aí, criação do reino Monera. Então lembrando, Animalia, Plantae, Protista, Monera. 4. Será que tem mais? Ah, reino Fungi, um reino aí para os fungos, tá? Foi criado pelo biólogo estadunidense Robert Whittaker. Ele viveu de 1920 a 1980 e em 69 ele deixou de fazer parte do grupo das plantas, tá? Fungo não tem clorofila. Quem está fazendo no grupo das plantas, gente? Tá? Planta é onde tem seres clorofilados, né? E que possuem tecido verdadeiro. Então, um novo grupo aqui, reino Fungi de Whittaker. Na década de 80, outro cientista estadunidense, que é Lynn Margulis, viveu em 38 a 2011, propôs que o reino protista incluísse não apenas protozoários, mas também as algas. As algas estavam juntas até então com as plantas, só que as algas, apesar de serem clorofiladas, realizarem fotossíntese, elas não têm tecido verdadeiro. Então, retirou as algas do grupo das plantas e as algas, então, ficam junto com o grupo dos protistas, que a gente chama também de protoctista, tá? Então, mostrando para vocês aí a evolução aí da classificação das espécies. Então, aqui mostrando uma alga, as algas marinhas, tanto as algas unicelulares quanto as pluricelulares, estão todas no reino protista. Aqui, um desenho de uma alga unicelular, tá? Flagelada ali. Então, vamos ver aqui a classificação em 5 reinos, tá? Nós temos o reino Monera, aqui com as bactérias e arqueobactérias. O reino protista, tá? Com as algas e os protozoários. O reino Animalia, com todos os animais, poríferos, plateumintes, quinidários, moluscos, anelídeos, né? Os filos aí, equinodermos, artrópodes, cordados. E o reino das plantas, ok? Então aí, e os fungos, por último aqui, e menos importante, tá? Então, os 5 reinos, ok? Bem, para eu colocar um ser vivo em qualquer um desse reino, eu tenho que ter critérios. Como assim, Marizinha? Vou dar um exemplo aqui. Reino Monera, das bactérias lá, olha. Como que é a nutrição? Bactérias podem ser autotróficas, produzir seu próprio alimento, ou heterotróficas. Elas são o quê? Unicelulares. Tem parede celular. Outro critério importante, núcleo celular. Não, na verdade aqui seria não organizado, né? Porque uma bactéria não tem aquela membrana nuclear, a carioteca envolvendo aí o material genético. Então, um critério importantíssimo do reino Monera é núcleo desorganizado, tá? Agora, protista tem o núcleo organizado, funge também, reino das plantas e animais. Então, aqui, todos esses aqui têm o núcleo organizado. Parede celular, olha, protista, presente em algas, ausente em protozoário, presente em fungo, em planta, ausente em animais, tá? Nutrição, olha, os fungos são heterotróficos, nós também somos. Só que os fungos, eles são heterotróficos por absorção, que eles absorvem, né? Eles liberam enzimas no meio e absorvem os nutrientes, e nós somos heterotróficos por ingestão, o animal come, né, gente? Animalia é heterotrófico, fungo também, as plantas, olha a diferença aqui, ó, plantas são autotróficos, então já é um critério que nos diferencia aí das plantas, né? Protistas, como tem algas e fungos, podem ser autotróficos ou heterotróficos, tá? Os organismos também podem ser separados pelo critério, olha, unicelular, bactérias, uni ou multicelulares, protista, uni ou multicelular, funge, as plantas são multicelulares e os animais também. Tecidos verdadeiros aqui, ó, quem tem são as plantas e os animais. Então, por esses critérios que nós vamos separando. Mas a gente vê na sua casa aí um monte de objeto na mão, eu posso separar se é plástico, se é metal, se é papel, você vai separando por um critério que você escolher, tá? Então, assim que o biólogo fez aqui para os biólogos para separar. Bem, só que com a evolução aí da tecnologia, da ciência, né? Já começaram a analisar já RNA.
E com a análise do RNA, Carl Woese, ele viveu aí 1928 a 2012, em 1990 ele propôs em separar em 3 domínios, que seria o domínio bactéria, o domínio eucária e o domínio árquea. Você pode falar nos 5 reinos e também nos 3 domínios. Então aqui, olha, por quê? Antes, bactéria e árquea estavam juntos no reino Monera, mas ele percebeu que o RNA das árqueas eram mais semelhantes aí dos eucariotas do que aqui com as bactérias. Então colocou num grupo à parte. Então ficaria separado, ficaria assim, ó, bactéria formando um domínio, árquea, que são aquelas bactérias que resistem em ambientes muito ácidos, muito quentes, em situações extremas, tá? Em outro domínio, e o eucária com os eucariontes, né? As plantas, fungos e animalia, além dos protistas, ok? Então vamos falar um pouquinho, gente, o tempo é curto para falar de tantos reinos. Eu vou ter que falar características gerais só dos reinos, depois vocês mandem pergunta para mim ou para o seu professor aí, tá ok? Bactérias, unicelular, núcleo desorganizado, ó, o DNA aqui disperso no citoplasma, não tem carioteca, só tem ribossomo aqui, ó, de organela, plasmídica, um DNA circular. Ela tem, além da membrana plasmática, uma parede celular de peptidoglicano que pode variar aí, tá? Tem bactérias gram-positivas, gram-negativas, é mais complexo um pouquinho para vocês entenderem agora. E além disso, a maioria tem cápsula também, tá? Essa cápsula, ela vai proteger aí a bactéria, dando mais resistência, até mesmo aí para poder escapar do nosso sistema imunológico, tá? Então tem membrana plasmática, tem parede celular e pode ter também cápsula. Aqui mostrando uma com flagelo. Lembrando que as bactérias são importantíssimas como decompositores, matéria orgânica e importância médica, porque elas daí provocam diversas doenças. Estão lembradas das doenças bacterianas, né? Então elas são aí muito importantes ecologicamente falando e na medicina. Aqui mostrando a bactéria dividindo por divisão binária, reproduzindo rapidamente. Ela consegue fazer aí esse processo muito rápido, né? Por mitose, mas ela também faz a reprodução sexuada, né? Ela mistura aí material genético, tá, gente? Então vamos lá. E os fungos, Marizinha? Fungos também são importantíssimos na alimentação, produção de cerveja, né? São importantes na produção de antibióticos, como a penicilina, tá? E são importantes decompositores de matéria orgânica. Então aqui, olha, o grupo dos fungos, eles são formados por hifas, vou explicar o que é. Parede celular de quitina, produzem esporos, reserva o glicogênio, a maioria são decompositores, são divididos aí em vários grupos, olha. Quitridiomicetos, zigomicetos, ascomicetos, basidiomicetos. Que nome diferentes, né? Ou então pode falar zigomicetos, ascomicetos, basidiomicetos, tá? Esses fungos, gente, olha, basidiomicetos, ele forma esse corpinho de frutificação. Quando você vê um fungo, por exemplo, aquele guarda-chuvinha, é um basidiomiceto, tá? O ascomiceto, esses fungos, por exemplo, aí penicilina, o fungo unicelular que produz a cerveja, que é o Saccharomyces cerevisiae, tá? Zigomicetos aqui, o shoyu, é um exemplo. Mofo que tem no pão também, tá? Então, existem diferenças aí morfológicas aí e na reprodução também. Anatomia dos fungos, olha, o fungo, ele tem uma célula, que essa célula ela é alongada, tá? Vou alongar ela aqui, ó. Ela pode ser septada, e aí cada septo vai ter um núcleo, e ela pode ser também um filamento sem septo multinucleado, que eu chamo de hifa cenocítica. Cenocítica, e aqui eu tenho uma hifa septada, tá? Um exemplo aqui. Essa célula compridinha, então essas hifas, que são células filamentosas, um conjunto delas forma um micélio, tá? E
aqui vai formando o corpo de frutificação, tá certo? E com as estruturas reprodutivas, aqui é um basidiósporo, né, que no caso o fungo é um Basidiomicetus. Marizinha, tá complicado? Volta lá no PET. Chama o professor, pede socorro e mande pergunta aqui para nós tirar dúvidas, tá? Biologia é bom você ler bastante. Resumindo a produção de fungos, eles reproduzem de forma assexuada e de forma sexuada. Aqui, na fase sexuada, eles produzem esporos por mitose, que vão germinar, vai formar aquela hifa, tá? Então, aqui foi a fase assexuada. E na fase sexuada, olha só, eu posso ter aqui uma hifa, ela encontra com uma outra hifa, tá? E aí elas podem unir os citoplasmas e depois elas vão o quê? Unir os núcleos, que eu chamo aí de plasmogamia e cariogamia, tá? Então elas fundem o citoplasma, fundem o núcleo. Se cada núcleo, então, era N, com metade aí do número de cromossomos, quando eu fundir, eu vou ter um núcleo 2N, diploide. E aí vai sofrer, então, meiose e produzir esporos por meiose, que vão cair e vão germinar uma estrutura N. Então, tem fase tanto sexuada quanto assexuada. Isso vai variar aí nesses grupos de fungos, não vai dar para explicar detalhadamente, tá? Marizinha e protozoário. Gente, eu adoro protozoário, eu acho lindo olhar no microscópio, que eles movimentam, eu acho fantástico, tá? Protozoário é unicelular, heterotrófico, alguns causam doenças, como por exemplo, leishmania, causa leishmaniose, tá? Trypanosoma cruzi causa lá a doença de Chagas. Eles podem causar doenças, mas a maioria é de vida livre. Se eu pegar a água da Lagoa da Pampulha e colocar no microscópio, eu vou ver milhares de protozoários de vida livre ali, vivendo ali na água. Serve de alimentos para outros seres, tá? Tem importância aí na cadeia alimentar. Eles alimentam de bactérias, a maioria desses de vida livre. Mostrando aqui que esse, no caso aqui, é um fungo ciliado, ele locomove por cílios, tá vendo aqui, ó? Aí tem o citoplasma, tem um vacúolo contrátil para controle de água que entra no animal, ele vai ter que mandar essa água para fora aí, tá? Tem um controle osmótico. Aqui um citóstoma, né? Parecendo uma boca, que o alimento vai entrar e vai ser digerido. Então, essa célula vai ter que realizar todas as funções vitais aí do organismo. Os protozoários são classificados em risópodes ou sarcodíneos, flagelados ou mastigóforos, ciliados ou cilióforos, esporozoários ou apicomplexos, de acordo com o movimento. Como assim, Marizinha? Se ele lançar pseudópodes, movimentar lançando o citoplasma, né? Eu vou chamar de sarcodíneos, como as amebas. Flagelado, por quê? Porque ele tem um flagelo, aqui, ó, Trypanosoma cruzi, Leishmania, Giardia, que causam doenças. Ciliados, Paramecium, tá? Balantidium também. E sem locomoção, como Plasmodium, tá? E Toxoplasma gondii, que também causa aí doenças, né? Aqui eu trouxe para vocês rapidinho, mostrando, olha que lindo, olha. Você vê o protozoário, isso é um Paramecium. Dá para ver direitinho aqui, ó, os cílios movimentando. Então, ele é um protozoário ciliado. Esse é um paramécio. E aqui mostrando, olha, encheu de água. Observe esse ponto. E vai esvaziar, ó. Olha lá, esvaziou. Viu? É um controle osmótico aí. A água entra e eles retiram a água por esse vacúolo contrátil para a célula não explodir. E aqui uma ameba lançando pseudópodes. Olha só que interessante. Né? Ela lançando aí os pseudópodes, que são falsos pés. É um sarcodíneo. Então, a gente classifica esse grupo pela locomoção. Eles reproduzem por divisão binária, dividir em dois, e também conjugação, trocam núcleos, para poder aumentar a variabilidade genética. E para finalizar rapidinho, as algas, né, gente, que também estão no grupo dos protozoários. As algas aqui unicelulares podem ser pardas, como as feófitas, rodófitas, que são as vermelhas, clorófitas, que são as verdes, pirrófitas, são os dinoflagelados, euglenófitas. Essas algas também estão aí no grupo, são importantes na fotossíntese e na alimentação também, tá? Fenômeno que acontece com alga, luminescência, por uma floração aí, excesso de algas, chamada Noctiluca,
tá? E aqui a maré vermelha causada por um dino flagelado do grupo das pirrófitas, ou algas que dá esse aspecto vermelho de sangue, mas é porque tem muita poluição, muito nutrientes, e aí as algas vão produzir também toxinas aí, tá? Bem, essa foi a minha referência bibliográfica. Espero que vocês tenham gostado da aula. Depois vou explicar separadamente as plantas, tá? Dê uma estudada, pesquise na internet, busque bibliografia, assista a aula novamente e mande pergunta para mim. Até a próxima, um grande beijo da Marizinha.